Oi, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você nos assiste. Hoje estamos aqui para mais uma das nossas lives do meio-dia, 30 minutos de live, onde nós vamos falar sobre temas sistêmicos aplicados à nossa vida. Sempre um tema que vai fazer sentido para você. Então eu te convido a ficar conosco, nós vamos falar hoje sobre gestação e parto e como isso influencia a nossa vida e pode nos influenciar em determinadas situações. Convido vocês a ficarem conosco e também a mandarem essa live para as pessoas que vocês entendam que possam se beneficiar dela. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, Juscelia, boa tarde, Ana Sofia. Todo mundo que chegou aí, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então, gente, falar sobre isso, né? Qual é essa dinâmica sistêmica? O que pode acontecer dentro do meu sistema e da minha história que pode estar me impactando a partir da gestação e do meu parto, da forma que foi o meu próprio nascimento? Boa tarde, Ana, seja bem-vinda, querida. Gente, então vamos imaginar, ontem nós falamos um pouquinho sobre a dinâmica da gestação, do parto, na verdade, bem no finalzinho da live ontem, a gente trouxe esse olhar do parto quando a mãe fica informando o filho, né, o tanto que ele nascer foi prejudicial para ela. Porque tem esse discurso, né? Eu sofri muito para você nascer, né? Meu corpo nunca mais foi o mesmo. Eu adoeci com o seu nascimento. Carregar você foi uma grande dificuldade. Então nós temos esses registros que as mães às vezes até falam em tom de brincadeira, mas não entendem o impacto disso na vida do indivíduo. E quantos de nós aqui não temos o que dizer sobre essa fala, né? Eu causei uma grande dor para minha mãe quando eu nasci. O meu parto foi muito difícil. Então eu quero que vocês comecem a refletir sobre o seu próprio nascimento e o que você sabe da dinâmica da sua gestação. Vamos começar então pelo começo, né? Vamos começar pela gestação. Eu não vou falar agora sobre as dinâmicas intrauterinas, as dinâmicas gemelares, mas depois eu trarei para vocês observações sobre isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma orquestra de cachorro latindo aqui ao fundo. Eu espero que não esteja impactando o som que está chegando para vocês, mas é algo que a gente não tem como controlar, né? Então, gente, o que acontece? Nós vamos depois fazer uma live específica sobre essas dinâmicas intrauterinas, né? Ligados aos processos gemelares e as dinâmicas de quando eu estava dentro desse útero, como isso pode ter impactado a pessoa que eu sou hoje. Mas eu quero dizer sobre o processo de gestação, né? Quando a gente trabalha lá a nossa plataforma de mapeamento com as cartas sistêmicas, a gente tem um lugar que fala justamente sobre isso. Como a minha gestação chegou para o meu pai e como a minha gestação chegou para minha mãe. E como é o impacto disso? Porque, às vezes, é uma gestação que não foi programada, mas os pais estavam preparados para receber aquela criança. Agora, às vezes, é uma gestação que não foi programada e que não existia preparação, nem do pai, nem da mãe, nem uma rede de apoio para que aquela gestação seguisse com leveza. E tudo isso que acontece com a mãe e com o pai, impacta na criança. A criança sente essa rejeição e esses processos dentro do útero. Nós já sabemos que a forma que a mãe se alimenta ou aquilo que a mãe consome impacta o filho, né, no útero. E também o que ela sente. Os próprios sentimentos. Quantas mães às vezes eu atendo e a mãe fala, eu tive uma rejeição da gestação, né? Eu tive uma rejeição de estar grávida, eu não queria estar grávida, eu não sabia o que fazer e hoje eu tenho medo disso impactar meu filho. E isso é tão interessante, gente, porque esse sentimento de culpa da mãe, de não se sentir preparado ou até inicialmente ter uma rejeição à gestação, e são coisas diferentes, você rejeitar a gestação e rejeitar seu filho. Também é importante de trabalhar isso na mãe, né? No processo da mãe.
o que acontece? Essa mãe, que na hora que recebeu a notícia que estava grávida, levou um susto, ela pode ter um comportamento muito permissivo com esse filho e impactar no adulto que ele vai ser. Porque é como se buscasse uma compensação do próprio sentimento e comportamento. E isso lá na frente vai ter um impacto nesse filho ou nessa filha quando adultos, né? Tem uma fala aqui da Rosane. Um dia minha mãe me disse que tinha muita vergonha quando estava grávida de mim, porque não era casada. E até hoje eu sinto um incômodo para todo mundo. Tem a ver com a gestação? Pode ter sim a ver com a gestação, Rosane. Uma coisa que eu sou muito cuidadosa é não pegar uma fórmula e aplicar no pensamento sistêmico como verdade absoluta. Isso é algo que eu digo muito para os meus alunos, né? Todas as minhas aulas, elas começam, tem uma primeira frase lá do próprio Bert Hellinger que diz: não se prendam às minhas palavras. E essa é uma frase que é muito importante, porque quando ele disse aquilo, ele disse dentro de um contexto, numa situação de um atendimento para aquela pessoa específica. Nós não temos como pegar uma fórmula e aplicar como uma receita de bolo no atendimento terapêutico. Oi, Giovanni, seja bem-vindo. Então, a gente não tem como fazer isso dentro do atendimento terapêutico, né? Dentro do processo de atendimento, eu não posso falar, Rosane, mas com certeza esse incômodo, essa vergonha, ele é sentido também por esse bebê, ainda que ele não entenda o que isso significa. E quando ele é reverberado, né? Porque ele vai passando adiante e essa história vai sendo contada, né? Nossa, eu tive muita vergonha. Nossa, quando eu engravidei eu não sabia o que fazer. Nossa, eu tive muito medo. Eu fui rejeitada. Meu pai me agrediu, minha mãe me agrediu. O meu namorado, marido me abandonou, né? Ou você foi vítima de um processo violento. Qualquer coisa que se fique reverberando depois para essa criança, esse adulto vai trazer para si e vai fazer um movimento de culpa, de compensação ou de responsabilização de si mesmo na vida, como se tivesse sido uma dor profunda ele nascer. Fora isso, gente, fora esses sentimentos da mãe, né, essas questões do pai, como isso acontece, a gente ainda tem aquilo da própria relação entre pai e mãe que trazem um impacto para essa criança. Né? Nós sabemos que uma gestação onde existe paz, a criança nasce de uma forma. Uma gestação onde é guerra o tempo todo, a criança nasce de outra forma. Isso, gente, como em tudo na vida, o ambiente nos molda. E nós somos impactados por esse ambiente com toda certeza. Então, eu preciso olhar como é que foi a minha gestação. Não existe culpados. Esse movimento que a gente faz não é para saber de quem é culpa, nem saber de quem é responsabilidade. Não é um movimento de julgamento e acusação. É um movimento de percepção e entendimento. Olha, talvez eu sinta isso dessa forma, porque isso faz parte da minha história. Como eu posso, então, trabalhar isso? De que forma eu posso me posicionar diferente a partir de agora que eu tenho esse entendimento, né? Então, nós temos, por exemplo, eu já tive uma situação que eu atendi, né, dentro de uma dinâmica de uma criança que nós estávamos observando o comportamento alimentar dela, e nesse movimento existiu durante a gestação um posicionamento do pai receoso que se aquela criança não se adaptasse ao leite materno, ele ia ter que se matar de trabalhar para dar conta de pagar um outro tipo de alimento para a criança. E aí o que aconteceu? Quando o leite da mãe secou, a criança parou de se alimentar. Porque ela tinha um registro de que se ela precisasse de comer algum outro tipo de alimento, ela seria um problema para o pai. Ela tinha esse registro de quando ela estava dentro do útero. São informações que são passadas. Não podemos subestimar essas informações, né? Eu nem preciso dizer sobre
perdas gemelares, quando acontece, às vezes, a mulher está grávida e perde o pai, perde a mãe, assiste um acidente ou sofre um acidente, né? Esses impactos, perde o emprego, perde o marido, fica viúva, todas essas questões são impactantes para esse filho que está sendo gestado naquele útero. E é importante que nós saibamos olhar para essas dinâmicas e o impacto delas na nossa vida. Assim como também, gente, nós precisamos perceber como são as dinâmicas do próprio parto. O que aconteceu no meu próprio parto? O que aconteceu quando eu nasci? Como foi meu nascimento? Como eu cheguei no mundo? Eu já trouxe para vocês aqui um olhar, que eu até citei a reparentalização sistêmica, né, da Regiane. Eu já trouxe um olhar muito interessante do cordão umbilical. Porque para pensar, e esse é um aprendizado que ela trouxe para mim e eu levei para minha vida. Imagina você que você se alimenta daquele cordão. Gente, eu vou pedir, tem gente que está me assistindo e me ligando aqui, eu não consigo atender, dirigir, atirar e segurar o bandido ao mesmo tempo, então depois eu retorno a chamada, né? Peço desculpas para quem tá me ligando e eu sei que tá na live ao mesmo tempo, eu não consigo te atender agora, tá? Se você quiser me mandar uma mensagem, depois eu te retorno. Bom, então o que acontece com essa dinâmica do cordão umbilical? Nós nos alimentamos, nós somos nutridos, nós respiramos pelo cordão. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando a gente nasce? Aperta de um lado, aperta do outro e corta esse cordão. Imagina para a criança que estava sendo nutrida por aquele canal, que estava respirando por aquele canal. Por isso é importante que se espere que esse canal, né, pare de pulsar, para depois ter esse corte, esse rompimento. Porque é uma sensação de sufocamento. Imagina, você está perdendo ali tudo aquilo que você conhecia como canal de respirar e canal de se nutrir. E quando esse corte acontece dessa forma brusca, isso impacta muito naquela pessoa que tem sempre a sensação de que estão me sufocando, né? Estão me sufocando. Eu tenho a sensação que as pessoas querem me matar. Então, o impacto, a informação que o bebê recebe é essa informação. Eles estão aqui cortando o canal que eu tenho de comunicação com a vida. E claro, nós temos a dinâmica que a gente estuda dentro do olhar sistêmico, né? Que é essa dinâmica desse movimento interrompido. Quando a criança nasce e tem alguma questão, ela se ausenta, né? Ela é desconectada dessa mãe por alguma, ou a mãe tem algum processo, ou a própria criança tem algum processo, fica numa incubadora, tem que ficar isolada. Eu atendi ontem uma pessoa que os médicos orientaram a mãe, que a mãe não podia encostar nela. Então, a criança foi deixada numa caixinha lá, né, num lugar, não sei, pela fala, eu não entendi que foi uma incubadora, acho que foi algo assim mais modesto, né? Ficou num lugar e a orientação dos médicos é que a mãe não podia se aproximar. Hoje nós já sabemos, né? Já vemos dinâmicas aí dos médicos que colocam até os irmãos juntos, né? Para um sentir a presença do outro e a presença daquele irmão que já estava presente no útero, ajudar na recuperação daquele que está precisando, né? As mães já são orientadas a estarem presentes com os filhos na UTI, na incubadora, para eles sentirem a presença dela. Então imagina antigamente que se tinha você não pode chegar perto. Imagina para essa criança que tudo que ela conhecia era o útero. Tudo que ela conhecia era a mãe, era aquele batimento cardíaco da mãe que a criança conhecia. Imagina quando isso é tirado, né? E aí nós temos então essa dinâmica do movimento interrompido, que vai nos ensinar e deixar um registro do quê? De que as pessoas não ficam, de que as pessoas vão embora. E aí isso vai impactar profundamente na minha forma de me vincular na vida.
na minha forma de entender a importância do vínculo. Eu sequer vou, normalmente eu desconfio, né? Eu vou sem confiar. Eu não me entrego nas relações porque eu sei que as pessoas vão embora. Porque eu tive esse registro lá no meu primeiro momento de vida, que as pessoas vão embora. Então isso impacta em todos os vínculos ou não vínculos, né? Na minha não construção de vínculos, que eu vou ter ao longo da vida. Isso vai impactar no meu trabalho, vai impactar nas minhas relações amorosas, vai impactar nas minhas relações de amizade, vai impactar na forma que eu me entrego para a vida. Porque eu tive um registro inicial. Pensa, eu cheguei no mundo e recebi essa informação. Ó, tudo isso que você conhecia como seguro, tranquilo, nutritivo, pode ser tirado de uma hora para outra. Esse registro que fica no meu inconsciente vai permear o meu comportamento durante toda a vida, né? Aqui tem a Silvia. Oi, Silvia, tá boa, Flor? Minha mãe quase morreu quando eu nasci, não pôde me pegar, só conseguiu ir me ver 5 dias depois, não fui amamentada, não pude sentir ela nos primeiros dias. Exatamente, amor interrompido. Essa dinâmica acontece muito, claro que às vezes acontece de uma forma voluntária e de uma forma involuntária, né? Às vezes esse amor interrompido, ele é percebido pelo indivíduo, né? E dentro do olhar fenomenológico a gente trabalha aquilo que foi gerado para mim como significado, né? A gente estuda as questões dos significados quando estudamos semiótica, mas esse significado para mim desse episódio vai permear toda a minha vida. Então eu preciso entender, voltar, como eu trabalho isso, né? O que eu faço com isso agora? Porque também é importante, não é só eu jogar para vocês uma informação e vocês que se virem. O que eu faço com essa informação de que eu vivi um movimento interrompido? Terapeuticamente, você precisa voltar nesse lugar. Então a gente tem um exercício que eu já vou falar sobre os partos, Lulu. A gente tem um exercício para a mãe fazer para esse filho e a gente tem um exercício para esse filho também fazer quando passa por isso. A gente tem também um exercício tanto para a mãe, que sabe que houve um movimento interrompido, quanto para o filho. Né? A Silvia que trouxe aí essa questão que viveu esse movimento interrompido, ela traz aqui, ó, deixa eu buscar a fala dela aqui para trazer para vocês. Bem isso que você está falando, tenho vários comportamentos devido a tudo que aconteceu e tenho medo do amor, que é a questão dos vínculos que nós acabamos de falar, como isso impacta, né, nesse vínculo. Mesmo sendo constelador, internalizar na alma é um processo que venho trabalhando paulatinamente. E essa fala, Silvia, ela é perfeita, porque às vezes nós temos, gente, um trauma tão grande, nós temos um impacto tão grande na vida, que não é só eu perceber e fazer um movimento terapêutico. É uma mudança de olhar que pode levar muito tempo. Isso pode estar em um lugar tão profundo da minha alma, né? Eu brinco com um lugar que chama subsolo do inconsciente, assim, lá no NEM, né? Às vezes está tão enraizado que para a gente trazer à tona é um processo. Mesmo que eu saiba a teoria, a gente tem consciência que na prática é um passo por vez. Por isso que muitas vezes você pode dizer a você mesmo: eu entendo o movimento que eu preciso fazer, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso de um pouco mais de tempo para te incluir na minha vida. Eu preciso de um pouco mais de tempo para te olhar com amorosidade. Eu preciso de um pouco mais de tempo para entender que você é assim e que eu não vou te mudar. Mas eu preciso respeitar o meu tempo também dentro desse processo. É uma cicatrização, né? É um processo de cura. E quando a gente olha para isso, normalmente a gente arranca a casca dessa ferida que estava mal cuidada, para tratá-la de uma forma correta. E aí começa o processo de uma cicatrização correta, vamos dizer assim. De uma cicatrização saudável. Que a marca fique lá, mas não nos doa tanto.
né? Porque tem aquelas cicatrizações que a pessoa foi engessada e a perna ficou assim, né? E aí qual é o movimento que o médico faz quando chega na cidade grande? Vai lá, quebra de novo aquela perna, aquele braço, para cicatrizar de uma forma correta. Então nós precisamos entender o nosso processo e respeitar o nosso processo. Uma vez me perguntaram num atendimento terapêutico em quanto tempo fazia efeito. Gente, não é algo que você vai entrar hoje e amanhã você vai sair perfeito. É um processo. E cada um tem o seu próprio tempo nesse processo e a sua própria responsabilidade, né? Porque eu também tenho que fazer a minha parte. Eu, enquanto dentro de um processo de dor, eu tenho que entender o que me levou naquele lugar, qual é a raiz que me põe naquele lugar, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu vejo que muitas pessoas hoje buscam fórmulas mágicas, né? E que tem muita gente fazendo sucesso dizendo que faz milagre, mas isso não acontece, né? É um processo. Eu aprendi desse jeito, eu tenho que desaprender e aprender da forma certa. Então isso leva um processo, né? Um tempo para trabalhar. E depois, gente, nós temos o parto em si, né? Porque a gente tem um monte de tipo de parto. A criança com cordão umbilical, parto de fórceps, a criança nasceu pelos pés, foi feita uma cesárea, o parto foi tardio, horas de trabalho de parto. E isso também impacta naquilo que eu aprendo da vida, né? Eu já atendi muitas pessoas que nasceram de parto de fórceps e elas têm uma enxaqueca que não sara. Exatamente, Liana, querida. Normalmente a gente quer tudo para ontem. E eu vou até aproveitar essa fala do povo que quer tudo para ontem, né? Que quer tudo muito mais rápido, que esse é um lugar das pessoas que nasceram prematuramente. Essas pessoas que nasceram muito antes da hora, elas têm uma mania de ser tudo para ontem, né? De querer tudo de uma forma muito rápida. Existe até uma fala popular quando a pessoa é assim, de perguntar, mas você nasceu de quantos meses, né? Porque é uma característica. Essa pessoa que nasceu prematura, ela vai precisar de proteção, ela vai ter uma necessidade de proteção, porque normalmente o aprendizado que ela tem é: nasci e fui guardada em algum lugar, né? Tive que ser protegida. Então ela aprende que para estar na vida ela precisa de proteção, além de serem pessoas absolutamente pontuais, né? Então essas características que a gente fala, ai, nossa, mas isso não tem nada a ver, quando você vai investigar a fundo, né? Nós estamos aí nesse trabalho do curso de saúde sistêmica e eu estou me aprofundando muito nesse lugar da saúde, a gente percebe sim esse impacto, igual aquela pessoa que nasceu de fórceps. O que a pessoa que nasceu de fórceps vai ter? Dor de cabeça, muita enxaqueca, uma dificuldade nessa parte aqui, ó, adoecimentos profundos, porque ela foi forçada aqui, nesse lugar, né? Ela foi forçada nesse processo. Giovanni, eu também estou muito ansiosa para esse curso de saúde. Lembrando, né, gente, nosso curso de saúde sistêmica começa agora em fevereiro, ainda dá tempo de você se inscrever. Nós vamos olhar para a saúde de todas as áreas, né, com diversas formas terapêuticas. Nós vamos trazer Ayurveda, medicina chinesa, decodificação biológica, o olhar sistêmico como um todo, o entendimento dos sistemas, de como aquela questão emocional, aquela questão sistêmica impactou o corpo e a saúde física, mental e emocional daquele indivíduo. Então, quem sentir aí no seu coração de vir fazer parte, ainda dá tempo. Assim como a nossa formação também em terapia sistêmica, que começa dia 30, você também dá tempo de você entrar. É reconhecido, nosso curso é reconhecido pelo MEC e é uma formação completa do processo da terapia sistêmica, tanto o processo terapêutico semanal, quinzenal, quanto os movimentos pontuais de mapeamento, constelação, que nós fazemos em uma única sessão. O parto tardio, Ana Sofia, é aquela pessoa que adora procrastinar.
não funciona sob pressão. Tem uma dificuldade profunda com o horário. Parece que só se sente bem se está atrasado. É aquela pessoa que... E aí você escuta a pessoa dizer assim, olha, eu comecei tudo para terminar na hora, mas aí o fulano fez não sei o que, o Beltrano fez não sei o que lá, e eu me atrasei. Mas é como se ela fizesse um movimento para a própria vida dela andar num outro ritmo, porque ela teve esse aprendizado, né? Que a noiva que com certeza vai chegar tarde, Giovanni, exatamente, né? E aí essa é aquela noiva que chega, sabe Deus a que hora? Isso, Cidinha, deixa tudo para depois. Esse movimento do tardio é assim. Assim como aquela pessoa que nasce pelos pés, né? É sempre um movimento contrário, sente que todos estão contra ela, busca coisas arriscadas para fazer na vida, esportes radicais, negócios arriscados, investimentos arriscados, porque vai para esse lugar, né? Esse lugar específico, todo mundo é contrário a mim. E nós temos também aquelas pessoas que nascem com cordão umbilical no pescoço e se sentem sufocados, têm dificuldade de usar roupa de gola alta, colar curto, gravata, sente sempre que a vida é um perigo e que a qualquer momento eu estou sendo perseguido, né? Alguém está atrás de mim, eu não estou tendo ar suficiente para chegar em mim. É muito interessante essa dinâmica aí, olhar a forma dos partos, é algo que eu gosto muito. A pessoa do parto induzido, né, aquela que o médico foi, colocou a mão, puxou, vem para cá, vai para ali, ela tem uma sensação de precisar sempre de alguém direcionando. As coisas têm que estar absolutamente bem explicadas. O caminho tem que ser, todo passo tem que ser guiado assim por um Waze perfeito, né? Um Waze até inconsciente, mas que traga esse direcionamento. Então, nós vamos observando, né, prestando atenção que o indivíduo, desde o primeiro momento, do momento da concepção, ele vai sendo impactado na sua vida, né? E isso que aconteceu na história biográfica, que tem um viés também sistêmico, vai chegando na vida dele, né? E vai impactando a vida dele, impactando o crescimento dele. Gratidão, Juscelia, pelas suas falas, viu? Eu entrego com muito amor, porque eu amo isso que eu faço, né? Foi tão transformador na minha vida que eu quero muito que chegue à vida das pessoas também e que seja um impacto positivo na vida das pessoas. Então, exatamente, Giovanni falou aqui, nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso e é muito importante a gente olhar como foi. Então, o meu convite para vocês é: investiguem como foi a gestação, investiguem como foi o seu momento de nascimento, quando a bolsa estourou, onde sua mãe estava, quem deu apoio, como foi o parto. Gente, isso é muito curioso, nós já chegamos no nosso tempo, mas eu vou contar uma história curtinha para vocês de um pai que eu atendi, e eu normalmente só atendo os pais quando os filhos estão absolutamente impossibilitados de fazer o processo, né? Nesse caso, o filho estava numa depressão profunda, e aí eu fiz o movimento com esse pai. E aí nós chegamos numa dinâmica do parto. E eu perguntei para ele, teve muito problema, assim, como foi o parto do seu filho, né? Ele falou, não, foi normal, tudo ok, correu tudo bem. E aí eu falei, sua esposa tá aí? Você pode chamá-la? E aí a esposa veio e eu perguntei a ela, o seu marido está dizendo que o parto do seu filho foi absolutamente normal, e só que o campo está trazendo que foi algo ligado ao nascimento, né? Que está influenciando o processo dele, e eu queria que você me dissesse, né? Ela falou, normal? Eu fiquei quase 20 horas em trabalho de parto, foi muito difícil, foi um sofrimento enorme o parto do meu filho. Então, assim, o campo, gente, ele é sábio, né? Ele traz essa dinâmica, ele traz esse lugar. A cesariana, achei até que eu tivesse falado, mas não falei. A cesariana, ela acaba tendo esse lugar de alguém chegou e interferiu. Alguém chegou e cortou o processo.
o fluxo da vida teve uma interferência. Então, quando eu tenho essa interferência, eu vou entendendo que eu vou sempre precisar de alguém, né? Que eu estou vulnerável a uma manipulação. Então eu posso desenvolver uma desconfiança, né? De que algo vai interromper o meu próprio processo. E isso pode fazer com que eu não siga os processos, com que eu não tente seguir esses processos, o fluxo natural da vida, que eu sequer arrisque, porque eu aprendi que algo pode cortar o meu processo da forma natural. Eu vou trazer depois esse tema mais aprofundado em outras circunstâncias. Vocês sabem que nosso projeto é meia hora de live, do meio-dia ao meio-dia e meia. Amanhã estou aqui de novo, nós vamos seguir falando sobre temas sistêmicos. Vocês podem me mandar mensagens no direct, perguntas no direct, sugestão de temas também, para a gente trazer aqui nas nossas lives, ok? Um beijo grande, Deus abençoe e proteja vocês, muito obrigada pela companhia, até amanhã, gente, tchau!